hoje a gente está no segundo encontro, né, desse ciclo que está trabalhando a simbologia alquímica, hum, e nesse segundo encontro, então, o primeiro encontro a gente foi viu um pouquinho, né, da de uma noção geral sobre o que que significava esse caminho, né, esse mapa, essa cartografia que a gente vai seguir através do livro, né, que o autor o Edinger, né, ele vai chamar da anatomia, uma anatomia da psique, poderia ser uma cartografia, né, um os lugares pelos quais a gente vai passar, e eu coloquei para vocês que nem sempre o caminho, o caminho, as operações, elas têm que seguir essa direção que a gente vai fazer, né. Essa é a direção que o Edinger vai nos falar. Então, hoje a gente vai falar de uma operação chamada calcinatio, né, e que tem a ver, na realidade, com o elemento fogo. A gente viu que cada uma das operações, né, cada um dos elementos tem uma operação em si. A gente vai ver cada uma dessas operações que estão ligadas aos elementos. Mas é interessante, né, que esse nome mesmo, né, o calcinatium, de calcinar, né, e daí a gente pensar um pouquinho de onde é que vem essa palavra, né, e daí o calcinatium vem do calcário, do cal, né. Então essa operação ela vem, do processo que acontece com a cal, né, porque, o processo da cal, né, ela é uma grande metáfora para os alquimistas, né, a necessidade para a cal virar cal viva, né, e ter as propriedades da cal viva, existe um processo que é feito sobre o calcário, né, e esse processo ele representa muito para os alquimistas, né, porque ele vai ter um conteúdo metafórico bem forte. Então a gente vai trabalhar hoje sobre esse com essas imagens, né, do calcário, e vai fazer associação com outras imagens. Então, perceber que a calcinatio, né, ela tem uma origem nesse processo que ocorre com a pedra do calcário, né. Então o que que acontece, né? O calcário é uma pedra que ela é aquecida, né, então ela sofre para ela virar o cal, né, ela tem que ser secada, né. Então esse processo de secamento do calcário, né, ele é feito através do fogo, daí contato direto com o fogo, né. Então a pedra, ela vai é uma pedra que tem, digamos, ela é uma pedra clara, né, o calcário é uma pedra clara, é uma pedra branca, né, mas ela, digamos, ela tem impurezas, ela tem que passar por um processo, porque ela tem principalmente uma umidade, né. Então quando se submete o calcário ao fogo, né, ele vai perder toda a umidade. E daí, então, ela vai se transformar nesse segundo elemento, né, que é produto dessa operação, de contato direto com o fogo, e daí então, que até os alquimistas eles colocam, né, esse contato direto não é bem direto, então ele tem um vaso, né, tem algo que vai conter essa pedra original, né, e o fogo fica abaixo como, eu não sei se vocês se lembram do outro Alquimia, né, que a gente fez, o primeiro livro que a gente leu, que se dizia assim que a pedra ela tinha que ser submetida, ela não falava diretamente do calcário, né, mas que a pedra tinha que ser submetida ao fogo numa panela, como uma frigideira, né, uma panela que não tivesse, as paredes muito compridas, muito grandes, né, então com uma panela baixa, para quê? Para que se evaporasse, que toda a água tinha que se evaporar, né. Então, quando a pedra de fato, né, para se produzir o cal,
então a pedra do calcário, ela é submetida ao contato, né, com esse fogo que faz com que se seque, né. E se secando, então, ela vai ficar uma pedra seca que pode virar pó. Hum. E daí você se lembra, não sei se vocês se lembram que qual era a operação que vinha logo depois, né. Então, se colocava a água. Então, se tirou a água, se criou essa cal que se chama cal viva, né, e logo depois o alquimista colocava água. E eu tive inclusive pesquisando como é que acontece isso, né, e de fato se coloca água na cal viva, ela aquece. Então é um calor que vem de dentro. E isso chamava muito a atenção dos alquimistas, né, como se o fogo tivesse dentro da cal, né. Então, aqui a gente tem uma questão simbólica muito potente, se a gente vê, né, a relação com a água, e esse processo que a cal, passa, né, e que vai fazer com que ela chegue ao ponto de liberar esse fogo, né, esse calor, que a gente pode entender como fogo. Então, existe um processo de uma secagem da prima matéria, né, vocês se lembram que a gente trabalhou inclusive hoje, né, na proposta vivencial, a gente fez um trabalho sobre o entrar em contato com a infância, né. Então, se a gente fizer essa relação da infância como essa pedra original, né, com essa prima matéria, com esse elemento inicial, o que que se precisa fazer em primeiro momento? Secar essa pedra, né, para que esse mundo emocional infantil, ele não, ele não estabeleça com a gente uma predominância, no sentido que a gente fique entendendo a nossa relação com o mundo a partir do olhar dessa criança, que muitas vezes é uma criança ferida, né. Então, por isso tem que existir uma secagem, né. Então, eu contato com a pedra original, mas eu a seco, né. Eu seco para que eu não continue levando os complexos da infância, os sofrimentos, as dores da infância a vida fora, né. Então, a a estrutura emocional da criança, ela tem que secar, né. E esse secamento, então, ele produz esse pó, né, e daí, então, eu vou começar a verter água novamente, né, uma nova água, uma água que não é aquela água que estava impregnada dentro da pedra, mas é uma nova água, uma água que tem a qualidade de dissolução, a qualidade de amalgamar algo novo. E esse algo novo que surge, então, ele tem uma vitalidade, ele tem uma vida própria, né, então é uma água que produz no contato com a com a com essa matéria que foi transformada, né, que já sofreu um processo, e essa matéria que foi transformada, ela tá branca, então ela tem a ver com o albedo, né. Então, quando a água toca aí, ao contrário de simplesmente uma dissolução, ela produz, segundo os alquimistas, né, fogo. Então, metaforicamente, isso está nos apontando para esse processo, né, de de secar essa forma mais infantil de olhar o mundo, para entrar, não ficar seco, né, porque algumas pessoas secam a emocionalidade e nunca mais colocam nada ali, né. E daí então são pessoas que são secas, né, que não conseguem estabelecer vínculo, não conseguem estabelecer relações de cuidado, de afeto, né. Então, depois de secar eu tenho que botar água de novo. E essa água nova que eu coloco, já com uma condição nova, uma água que já fez um processo, né, dentro de uma substância que já fez um processo, e que já tem um nível de maturidade diferente, então quando eu coloco a água, eu já posso me posicionar num nível emocional de outra forma, né. Então a gente vai que para quem leu o capítulo, né, a gente daí vai ver
essa história que o capítulo traz, né, que é uma imagem, que é, uma imagem da Calcinatio, né, que tem a ver, que diz assim, que um rei, né, é devorado pelo lobo. Então o que que tem que haver para ver a Calcinatio? O rei tem que ser devorado pelo lobo. Hum, e daí se pega o lobo e se coloca 3 vezes no fogo, né. Então esse lobo vai ser queimado por 3 vezes, esse lobo que devorou o rei, né. E depois da terceira vez que ele é queimado, hum, ele deixa de ser o lobo e libera o leão. Então é uma imagem muito louca, né, é é uma imagem quase onírica, né, esse lobo que come o rei. Bom, então vamos partir do princípio que se o lobo come o rei, é porque o rei está morto, né. Então, o rei morre, o lobo come o rei. Logo em seguida se coloca o lobo dentro do fogo, para que ele queime, depois de ter comido o rei. Hã. E daí esse finalmente, depois de um longo processo de queima, esse lobo, ele ressurge do fogo, né, ressurge dessa queima como o leão. Então vamos ver um pouquinho o que isso significa nessa imagem, né. Então, primeiro vamos ver o lobo, né, o que que significa esse lobo. Então, a gente pode relacionar o lobo, né, a uma energia bastante instintiva, né. Então, mas também, quimicamente, né, o lobo ele pode estar associado a uma substância que se chama antimônio, né. O antimônio era uma substância que se usava, né, para purificar o ouro. E na realidade, esse antimônio era chamado o lobo dos metais, né. E o que que acontecia com o antimônio para purificar o ouro? Ele era colocado, existia necessidade de passar o ouro por 3 vezes no antimônio para que ele se purificasse. Então, aqui a gente já vê a origem, né, dessa metáfora, hum, e certamente tem hã, uma relação com esse processo, que é um processo químico na realidade, né. Por que que o antimônio, ele tinha essa é chamado lobo dos metais? Justamente porque ele tem essa característica de conseguir, a partir de um processo, fazer essa separação, né, essa separação do que é o ouro e o que não é o ouro. Então, mas a gente não deve ficar só aí, se a gente quiser ter essa questão dessa imagem, né, extrapolar a questão da química do processo somente, para entrar, né, na questão do simbolismo, né, porque é uma imagem altamente simbólica. Então, a gente pode relacionar como eu tinha colocado, o lobo a nossa base instintiva, né. Então, o lobo, ele é como o nosso cachorro, só que não domesticado, né. Então ele tem uma relação com a nossa parte selvagem, com a parte que não passou por domesticação. Então, o lobo tem a ver com aqueles desejos mais originais nossos, né, com o sentido original dos nossos desejos. Então, é interessante essa imagem, né, onde o rei que está morto, né, é devorado pelo lobo. Então o que que será que significa isso, né? Então, vamos ver o rei agora, né. O rei é uma figura de poder, né, uma figura de poder que, e daí a gente sabe que a questão do poder dentro da nossa cultura, ela tem sempre 2 faces, né. Então a gente pode ter o poder daquele rei que cuida e que é empático e que tem poder, um poder que vem pelo coração, né, que vem
pela bondade, que vem pela proteção, pelo cuidado, né, o rei que cuida do seu povo. E depois também a gente tem toda a utilização negativa das estruturas de poder que estão simbolizadas no rei também, né. Então, que é o autoritarismo, que é o egocentrismo, que é a exaltação da própria pessoa, então, que tem a ver com com toda essa simbologia do rei também, né. E é interessante, porque essa metáfora vai trabalhar com essas 2 estruturas, com essas 2 faces desse rei, tá. Então, o rei, né, ele é um símbolo também que tem a ver, que está ligado ao leão, né, ao sol e ao ouro, né. Então, quando a gente fala de rei, a gente está falando também do ouro, do sol e do leão. Então, se o lobo devora o rei, que está morto, e ele é submetido 3 vezes ao fogo, né, o ouro é submetido 3 vezes ao antimônio, o lobo dos metais, né, para que ele seja um ouro puro. Então, o lobo vai 3 vezes para dentro do fogo após devorar o rei, e de lá ele sai um leão, né. Então, vejam que a gente começa a traçar um paralelo entre as coisas aqui, né. Então, o rei está morto, né, então começa para ser devorado pelo lobo, o rei está morto, né. Então, o que rei é esse que tem que morrer para ser devorado pelo lobo, né. Então, não é que o lobo devora o rei porque ele está morto, o rei morre para ser devorado, né. Então acho que a gente essa inversão é muito importante, né. O rei morre para ser devorado. Então o que que acontece, né, muitas vezes a gente, dentro dessa coisa de ter poder, né, nós podemos nos identificar com esse poder, né. Então, hã, essa pequena estrutura interna que nós temos, né, que serve como uma interface entre o nosso mundo interno, quem nós somos em profundidades, e o mundo externo, que essa entidade, essa não é entidade exatamente a palavra, mas essa interface, né, que é construída dentro da nossa psique, que se chama ego, que é uma estrutura pequena dentro da nossa totalidade, né, mas ela nos facilita essa relação entre o interno e o externo. A grande dificuldade do ego, né, é que o ego olha esse mundo in interno e tenta resolver a história, né. Ele tenta manifestar esse mundo interno no mundo. Hum. E às vezes, por melhor que seja a intenção, entre aspas, né, existe uma identificação, né. Então, o ego olha aquela estrutura interna, essa que é tão ligada ao divino, que é tão ligada a uma manifestação transcendente de integração, né, e diz assim: "Bom, esse aqui é o rei, então eu sou o rei, né. O que eu tenho que fazer no mundo, enaltecer esse ser no mundo, né". E daí só que a forma como o ego faz isso é enaltecendo a própria figura no mundo, né. Então é um rei que se constrói a partir de coisas muito superficiais, né, valores muito superficiais, né. Então muito narcisista, muito voltado para o poder em cima da opressão, ou poder sobre símbolos de status, sobre, o acúmulo de coisas e de dinheiro, né. Então, esse rei, né, ele vai falar muito dessa manifestação mais superficial,
que grande parte das pessoas tem, né, de que busca uma autoafirmação através de símbolos de poder, através de uma conduta que às vezes é inclusive arrogante, né. Então, esse rei tem que morrer, esse é o rei que morre, né. E ele morre e ele é devorado pelo lobo, né. Então, esse ser devorado, né, entrar dentro do lobo, ser consumido pelo lobo, tem um alto significado de entrar em contato com esse selvagem novamente, né. Entrar em contato com, essa digestão, esse digerido e reaproveitado, né. Então não é que a gente vai, tomar essa estrutura e decepar ela no sentido de que ela não sirva, né, mas ela tem que ser transformada, e ela vai ser transformada por esse processo da fogueira, né, que ela é colocada em 3 vezes na fogueira para liberar o ouro. Hum. Então, esse primeiro rei, né, ele é fruto, na realidade, de uma inflação egóica, né. Ah, na realidade, o rei, aquele rei que vai ser liberado pelo processo, ele já está lá dentro, né. Mas, o ego, quando olha isso, ele se sente o próprio rei, né. Então essa inflação e essa tradução no mundo que o ego faz dessa desse estado rei, né, desse estado ouro, é que não essa tradução ela não confere, essa tradução tem que morrer, né. Não é o rei em essência que morre, mas é esse rei construído pelo ego, pela inflação do ego. Então, o rei morre, ele é devorado, né, pelo lobo, né. O lobo é calcinado, ou seja, ele vai passar por aquele processo que a pedra do cal vai passar, né, para liberar o leão, né. Então o que que significa quando a gente coloca novamente a emoção, né, pinga água dentro da cal, libera o leão, né. Daí esse leão é a força vital verdadeira, né, desse contato com o lobo, vem essa força vital verdadeira, essa força vital, hã, que tem a parte da animalidade instintual, né, mas já transformada em um novo estágio de relação com o mundo, né. Então é uma reelaboração daquele desejo que originalmente estava manifesto no lobo, né. Então, até eu acho interessante a gente poder contatar um pouquinho com a simbologia do leão, né, dentro da astrologia, porque a astrologia ela utiliza a imagem do leão, né, dentro do signo de leão, que representa o signo de leão, que é um signo de fogo, né. Então o signo de leão é um signo solar, né, que tem a ver com a energia do sol, e tem a ver com essa relação com a autoridade, né, é uma autoridade que não precisa se mostrar opressora, né, é uma autoridade que ela tem um grau de generosidade, o signo de leão no seu lado positivo, né, ele tem justamente isso, essa generosidade, é um líder generoso, é um líder, né, é um líder, mas ele tem generosidade, ele tem um coração grande, um cuidado, né, uma capacidade de cuidado e de amor muito forte, né. E claro, quando a gente entra no lado negativo desse signo, a gente vai ter o autoritarismo, a prepotência, ações violentas, né, o humilhar o outro e tudo isso, que é justamente o primeiro rei, né.
Então, eu acho interessante a gente ver o o aspecto positivo do signo de Leão, porque ele está nos falando muito desse rei também, né. O que que o que que existe nesse estado de integração, onde eu não preciso mais me autoafirmar por símbolos de status, ou por opressão do outro, ou por comparação com o outro, né. Então, o que que quando o ego, né, ele tenta resolver essa relação com o mundo, né, ele tenta manifestar o o o esse rei no mundo, porque na realidade existe uma tentativa de manifestar o rei no mundo, né, mas o ego não tem a capacidade de manifestar o rei no mundo, ele está a serviço desse rei, né, ele não pode se achar o próprio rei, ele não pode incorporar o rei, né. Quando ele incorpora o rei, ele entra nesse ego inflado, né. Então, a gente poder ter essa noção de que esse rei que é liberado é um rei que tem, uma conexão muito profunda, né, com a confiança na vida, com a amorosidade, com a integração do ser, né, e não com o aspecto eu tenho que mandar, eu tenho que determinar, hã, eu sou melhor que os outros, que a gente vai encontrar tantas vezes nos aspectos de liderança, né. Que a gente não pode nem chamar de liderança isso, né. Bom, e daí a gente hoje estava falando sobre isso, né, sobre essas imagens cristãs do purgatório. Então, claro que dentro do não só do cristianismo, mas, mesmo outras culturas que vão, trabalhar com esse mundo onde as coisas são purgadas, né, que as coisas são queimadas para se transformar. Então, é interessante a gente ver que a imagem do purgatório, né, como um lugar onde as pessoas que cometeram pecados, elas são queimadas, né, só que elas ficam presas aí, né, elas ficam presas aí, que queimando num fogo eterno, né. Mas que eu acredito que isso tenha a ver com uma leitura, né, do cristianismo, que que relaciona, né, isso não como um estágio, como uma passagem, mas como uma condenação, né. E eu acho que a grande dificuldade está nisso, de ver esse processo de queima como uma condenação, né, e não como um processo de transmutação. Então, dentro dessa visão, o que que acontece? Tu é um pecador, então tu vai morrer e tu vai para o fogo dos infernos, né, e vai ficar ali, né. Mas na realidade a própria palavra, né, ela tem a ver com um processo de transformação, né, de transmutação na realidade, porque o fogo ele tem essa capacidade de transmutar, né. Então o que que acontece? As dificuldades, as coisas, esses pecados, entre aspas, né, que o nosso ego comete tentando fazer o melhor da ge de si, mas que acaba cometendo, né, isso tem que ser purificado, né. Então a pedra tem que ir para o fogo, para realmente perder essa esse líquido, contaminado, né, esse líquido que não está bem aí, né. Então, para curar a pedra, ela tem que ir para o fogo, né, mas ela não tem que ficar toda a vida no fogo, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente estava conversando hoje, né, a respeito de ficar parado dentro de um processo. E não, eu vou queimar para poder depois, né, reconectar com essa água e poder perceber que eu gero o próprio calor, eu não preciso queimar, sofrer, né, todo o tempo, mas que eu sou capaz de gerar um calor próprio. Daí o nosso autor, ele vai falar também da questão de uma passagem bíblica, né, que tem a ver com o rei Nabucodonosor, né,
e uma fornalha. É uma passagem bíblica, né, que diz que esse rei, ele construiu, que era um rei de Esparta, né, ele, ele construiu uma estátua de ouro em homenagem a ele mesmo, né. Então aqui a gente tem o primeiro rei, né, ele construiu uma super imagem de ouro, homenageando a si mesmo, e ele dizia que todas as pessoas que chegassem na cidade tinham que se ajoelhar em frente à estátua de ouro que representava ele mesmo, né. Então vocês veem a inflação do ego, assim, a que nível pode chegar, né. E daí teve três homens que se negaram, né, a idolatrar, né, essa estátua. E daí o Nabucodonosor, né, ele tinha, para quem não se ajoelhasse em frente à estátua, ele condenava a um forno, a ser cremado vivo, né. E daí então essas 3 pessoas se negaram terminantemente a idolatrar essa estátua, e daí o que que o rei fez? Colocou eles no forno, né, nesse forno para queimar, né. E daí aconteceu algo absolutamente inesperado. Eram 3 homens dentro desse forno, e ao contrário de ser queimados, né, de ser reduzidos, né, eles, na realidade, nasce um quarto homem, né, e um quarto homem que tinha uma presença divina, ele lembrava um filho de Deus, né. É claro que dentro do cristianismo isso é interpretado que era a presença de Jesus, né, mas a gente pode ver uma presença arquetípica aqui, né. Então, e é interessante que o número 4, né, ele está falando de um processo de integração da nossa identidade, né, de um processo de integração do ser, de manifestação plena do ser. Isso, o número 4 representa isso, não é por acaso que todos os processos de integração eles estão baseados nesse número 4, né, porque ele representa muito essa questão da integração, né, da da nossa psique, né, esse processo completo de integração. Então, hã, é interessante que dentro da imagem da Cal, né, imagem do lobo, que tem que ser queimado 3 vezes para liberar o rei, né. Então aqui de novo a gente tem a mesma imagem, né, que surge do processo de integração um outro rei, né, aquele rei que manda queimar, hã, ele morre para nascer um novo rei, um rei que é transcendente, que é um rei integrado, hã, e isso, na realidade, esses três homens representam esses 3 estágios, na realidade, né. Então, também entender que mesmo na mensagem da Bíblia ou nas mensagens do cristianismo, a gente vai ter esses componentes alquímicos que às vezes não são interpretados dessa forma, mas eles estão ali, porque eles são arquétipos, né. Então, o que a gente tem que ver em essência, né, hã, é essa coisa do secar, né, que é esse primeiro processo da pedra, que é o secar, né. Esse secar, ele vai nos tran vai o que acontece quando a gente faz esse primeiro processo de secagem com a gente mesmo? Vamos imaginar agora a gente a pedra, né, cada um de nós a pedra, ou para aqueles que são facilitadores ou terapeutas, aquela pessoa que nos busca ajuda, né, esse processo de secar a pedra, né, de colocar ela a perder essa água original, essa água que está impermeando a pedra e que torna, né, essa pedra vulnerável a esse trânsito emocional, né. Então, quando a pessoa não passou por esse processo de secagem, o que acontece? A forma como ela entende as coisas que vão acontecendo no mundo passa por esse estágio dessa água primeira que ficou ali, né, essa água da prima matéria, essa percepção infantil, né.
Então, muitas vezes, a pessoa pode entender a sua vida como um grande processo de traição, um grande processo de ser abandonado, um grande processo de não ter sido cuidado, né, e ficar estacionado aí. Então, o secar, né, essa primeira água nos torna menos vulnerável a trânsitos emocionais, né, a coisas que vão se passando naturalmente na nossa vida e que às vezes a gente fica enganchado porque está preso a alguma coisa lá do passado, uma forma infantil, que tem a ver com os nossos traumas infantis e que nos dá uma leitura, muitas vezes equivocada, né, do que realmente está acontecendo. Então, quando, né, a pedra vai secar, né, ela vai liberar, né. E o que que ela está liberando? Olha, coisas que a gente falou hoje, né. Então, está liberando a culpa, está liberando a vergonha, né. Então, isso está se evaporando, está saindo, está indo embora, né. E daí, quando isso acontece, eu vou olhar para esse passado, para essa prima matéria, com outra condição de elaborar, né, com outra forma de agir quanto a esses sentimentos que, às vezes, estavam sendo empecilho de a gente poder ter um entendimento melhor da nossa própria existência, de quem somos nós. E daí, então, o que que acontece? Quando eu começo novamente após essa secagem dessas percepções iniciais, né, eu começo a ter uma nova percepção emocional da vida e construindo novas relações em nível de sentimento, então daí eu começo a liberar o calor, liberar o leão, né. Hã, começo a liberar o rei, transcendente, o rei, pura compaixão, né, o rei que está no iluminado, está no Buda, está em Jesus, né, nesses símbolos de integração. E daí o que que acontece, né, esse segundo momento, né, esse rei, né, que surge daí, esse leão que surge daí, né, ele é um rei já maduro, né, e isso corresponde a um estado de vida nosso, né, onde a gente tem maior capacidade de suportar a intensidade do próprio afeto, né, porque o afeto é intenso. E se a gente tem sempre um entendimento emocional lá da criança sobre o afeto, sempre tem uma coisa de abandono e de se sentir prejudicado, né. Então, quando a gente consegue secar e umedecer novamente, consegue, perceber esse calor que vem de dentro, isso é um processo de amadurecimento, né, que nos permite lidar com o afeto de outra forma, né. E daí, com a capacidade de oferecer, né, entrar na generosidade do leão. Então eu creio que isso tem muito a ver com muitas coisas que a gente conversou hoje, pessoal, né. Então, o quanto muitas vezes a gente lida, né, com a realidade a partir de uma percepção que não foi seca, né, e daí o que que acontece, a gente lida lá com as nossas coisas mal resolvidas, tenta lidar com o outro, com o meio, com as nossas coisas que não foram curadas, né, com essa água que é ainda muito primitiva, uma água que está cheia de componentes hã, que que tem a ver com uma água que está estagnada, que está corrompida, né. Ela não é cristalina, ela não facilita a visão, né. E daí o que acontece, a partir daí é muito difícil poder ser generoso e poder ajudar o outro, né. Nós ficamos presas nesse mundo, emocional, junto com outras pessoas presas nesse mundo emocional. Quando a gente consegue dar esse salto, né, fazer esse processo, então a gente tem condição de lidar com a intensidade desse mundo afetivo, com a intensidade do que significa amar, do que significa compaixão,
do que significa estar com os outros, estar consigo mesmo, né? Muda a perspectiva completamente. E daí então, né, o Edinger ele vai fazer uma relação, né, e ele diz que o próprio Jung fazia essa relação da cinza com o sal, né. Então que na realidade o resultado do processo de queima é a cinza ou é o sal, né. E o sal ele tem 2 feições, né. O sal ele pode ser amargo e se a gente usa em grande quantidade, ele é amargo, né, mas por outro lado, o sal dá sabor, hum. Então o resultado dessa queima, né, muitas vezes, vai nos dar a possibilidade dentro de uma visão, de um estado de maturidade, ele vai nos dar maior capacidade de lidar com o amargor que muitas vezes a vida nos traz, mas também ao mesmo tempo, né, ele vai dar o sabor da vida, né. Então, a medida certa do sal, a medida certa da cinza dá o sabor. E lembrando vocês que daí que o sabor tem a ver com sabedoria, né. Sabedoria tem sabedoria quem saboreou, né, ou seja, tem sabedoria quem viveu, quem ousou fazer o processo. Hum. E quem tem sabedoria sabe lidar com o amargor. Hum. Então, esse processo da calcinatio, ele tem a ver com um processo de purificação, né. Então, não é acabar com o ego, mas sim ajudar esse ego a se purificar, para que ele encontre, né, a sua forma, hã, integrada de ajudar a manifestação do ser no mundo, e não, busque referenciais autoafirmativos, né. O ego purificado, ele abandona a autoafirmação para entrar na colaboração. Então, a gente pode dizer, né, que o fogo em muitas também metáforas bíblicas, a gente vai ver o fogo, Deus como línguas de fogo, né. Então hã é essa associação do fogo com o inferno, né, por um lado, e com Deus por outro, né. Então, esse fogo quando ele chega nesse estágio de estar associado com Deus, né, ele está realmente esse quarto homem que aparece na no forno, né, tem a ver com essa coisa de transcender, né, o ego para entrar numa manifestação plena de si. E esse transcender o ego não se trata de deixar o ego para trás, mas sim de integrá-lo como parte da totalidade. E daí, à medida que a gente, libera, né, se libera desse autocentramento, dessa tendência ao controle que é egóica, né, então, e daí existe um sentimento em relação à vida de confiança, né. O temor, ele se dispersa, e daí então, e isso nos leva, né, a uma conexão direta com a fonte criativa da vida, né. Então, é interessante isso, né, porque o ego, como ele tem uma coisa de autoafirmação e e de a tendência, né, a achar que tem que ter tudo sob controle, né, para que as coisas não deem errado, isso tudo está baseado no medo. E esse medo, quando a pessoa está muito centrada desculpe. Quando a pessoa está muito centrada sobre o próprio ego, o que que acontece, né, ela é como se ela vai enrijecendo, né, e e essa falta de conexão com a abundância da vida, essa falta de conexão
confiança na vida, vai limitando cada vez mais essa pessoa, né. E ela perde conexão com a sua energia criativa. Então, é como se a rigidez e a soberba, né, ela substituísse, né, fosse um remendo à falta de contato com a energia criativa. Então, resgatar essa criatividade é resgatar o contato com esse fogo divino, com a centelha divina, né, que existe em cada um de nós. Entrar num caminho luminoso, né, um caminho de sacralidade de vida, de experiências de vida maravilhosas. Essa maravilha não está no extraordinário, mas está naquele ordinário, no sentido das coisas que acontecem todos os dias, vistas a partir ah, da beleza da sua simplicidade, né. Então, visto pelo ego, o mundo tem que ser extraordinário e o ego não consegue reconhecer o valor do simples, né. À medida que a gente tem confiança na vida, sabedoria e e e essa contato com a abundância, a gente vai ver que a abundância não é ter um monte de coisa, né, mas é ter essa percepção de saborear, né, aquelas coisas simples que a vida nos traz. Essa é a abundância, né. Então, na realidade, a Calcinatio, né, ela é como mostra muito bem a imagem, né, de que o calor vem de dentro. A água, essa nova emocionalidade, quando ela toca o pó do cal, né, gera um calor interno. Então, a Calcinatio, né, ela ela ativa o calor interno, né. E, então, o processo de transformação é ativar um calor que está dentro de vocês, né. E daí, claro que nesse processo, muitas vezes a gente tem ajuda, né. Então, aqui no grupo a gente tem ajuda de mim como facilitadora, né, do grupo em si que acolhe, né, quando a gente busca um terapeuta, a gente então tem o terapeuta como aquele que acolhe. Então, o Edinger diz, né, que ele como terapeuta, ele está falando, né, no processo da terapia, então, que o trabalho dele é ajudar a pessoa a gerar o calor interno, hum, a sentir o fogo dentro dela, né, a sentir que aquilo que aquece não está fora, está dentro, né. E esse processo tem a ver justamente com isso, né. É descobrir que, não é o mundo que vai me dar coisas, mas que o que eu necessito está dentro de mim e tem que ser ativado, né. E daí então, a presença aqui no nosso caso do grupo, da minha condução, ou do terapeuta, ou das pessoas que nos acolhem, é gerar também um calor externo, né, mas é um calor que não é o principal calor, é um calor que na realidade acolhe, né, é um é um ninhozinho sobre o qual, nós aprendemos a gerar o nosso calor interno, ou melhor dizendo, resgatamos a capacidade de gerar o nosso próprio calor. Hum. Um uma potência, né, uma potência de geração de calor. Então, essa passagem, né, tem a ver com de possuído pelo desejo, a gente passa a possuidor do desejo, né. Então aqui, dentro daquilo que a gente estava falando sobre o desejo como sonho, né, de ser possuído pelo sonho, a gente passa a ser possuidor do sonho.